Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a imensa gratidão a Deus por receber aqui ele, que é o responsável pela nossa terceira regional de congregações. Ele também é o primeiro secretário de missões da nossa ADCMI e também é um dos nossos diretores financeiros, meu querido pastor Luiz Teixeira. Pastor Luiz Teixeira, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Eliel. Para mim, me sinto lisonjeado por essa oportunidade. Eu, quando assisto lá em casa, ficava pensando, quando será a minha vez? Né? Chegou. Isso, quem espera sempre alcança. Amém, né? É um pastor. prazer estarmos aqui, né? Amém. E obrigado por essa oportunidade e o convite que o Amado tem, em nome do nosso pastor sênior, Carlos Eduardo, né? Aonde nós estamos aqui, para somar e multiplicar. Amém. Obrigado. Alegria tê-lo conosco aqui. Igualmente. Pastor Teixeira, eu sempre inicio perguntando a todos que vêm aqui como que foi a sua experiência de fé. Né? Se foi aquela experiência já de crescer dentro do lar cristão ou de depois ter um encontro posterior com o Senhor Jesus. Como é que foi a sua realidade nesse momento de encontro com Cristo? Pastor Eliel, minha experiência de fé foi através da minha avó. Por parte de mãe, minha avó era crente muitos anos, né? E ela nos levava à igreja. Uhum. Congregava na Igreja Batista uma época, depois ela veio para a Assembleia de Deus, e quando ela veio para a Assembleia, nós viemos junto com ela. Desde a idade de 10 anos. Eu e minha irmã mais velha, né? E é ali que eu comecei a aprender a gostar da palavra de Deus, né? Claro que durante a minha infância, eu tive uma infância muito difícil. Éramos pobres, paupérrimos, tínhamos dificuldade. Mas, com o passar do tempo, Deus foi nos abençoando e iniciei minha caminhada. Primeiro culto que eu frequentei, que minha avó me levou, ela era assídua nos demais cultos da igreja, mas a escola dominical era uma primazia na vida dela. Nossa. A qual eu tenho um carinho muito grande por esse departamento, né? A prova disso que sou aluno da escola dominical, nunca perdi essa essência, né? Ora como mestre, ora como aluno, né? Aprendendo um com os outros, e Deus me abençoou. E através da escola dominical, o primeiro culto que assisti, falava sobre missão. Olha que interessante. Pastor. Aquilo me impactou muito, né? Aquilo me deu, assim, um desejo muito grande. Aflorou meu coração. E Deus me abençoou a partir daquele momento. Uhum. Eu decidi, vou ser crente, e vou servir a Deus, e vou ajudar a nova missionária. Que benção. Ainda criança, né? Claro que tive altos e baixos durante a minha infância, né? Foi muito difícil. Mas uma coisa que eu sabia, eu tinha Deus no meu coração. Uhum. Então iniciamos essa caminhada. Estamos aqui até hoje. E pretendo, quando Jesus vier nos arrebatar, ache-nos fazendo assim, ou seja, chamando individualmente ou coletivamente. Amém. Que benção. E essa experiência de fé aconteceu aqui no estado do Paraná? Foi em outra região? Foi no estado do Paraná, No estado na do Paraná. cidade de Antonina, a cidade mais linda turística do Paraná. Olha né? só. Fica a propaganda para quem não conhece. Certo? E foi ali em Antonina, no bairro Caixa d'Água. Uhum. Assembleia de Deus, né? Na época, se me faz memória, o pastor era o pastor Antônio Camargo. Há de muitos anos, né? E foi ali que iniciei minha caminhada, Uhum. certo? E dali não parei mais. Aí com 10 anos, né? 11 anos, 12 anos, com 13 anos mais ou menos, me batizei nas águas, né? Vi as pessoas se batizando, queria me batizar. Uhum. Mas não tinha aquela consciência que eu batizando nas águas é o sepultamento do velho homem, né? Eu ainda não tinha sepultado. Podemos dizer o seguinte, a velha criança, né? Certo? Mas foi ali que nós iniciamos nossa caminhada. Que benção. E quanto tempo o senhor fica nessa igreja depois de convertido? Aí depois de convertido, nós ficamos desde a idade de 64, por aí, até 69, foi quando nós viemos embora para Curitiba, Uhum. certo? Aí viemos embora para Curitiba, fomos morar, a primeira bairro que nós moramos aqui foi no Boqueirão. No Boqueirão, eu e minha mãe, né? Meu pai era construtor, nós viemos embora para Curitiba, meu pai continuou em Antonina. Tinha umas obras para concluir lá, né? Uhum. E daí veio eu, a minha irmã, veio mais a Yara, que é minha irmã mais velha, e veio o Paulo, certo? Nós moramos lá no Boqueirão. E passamos a congregar na Assembleia de Deus no Boqueirão. Entendi. Ali, uma rua descida, na frente do quartel do Boqueirão ali. Então nós congregamos ali desde 69, não ficamos muito tempo, ficamos 1 ano e meio. Aí de lá vim para o bairro Higienópolis.
Entendi. E lá, no caso, em Antonina, o senhor já iniciou o envolvimento na vida ministerial? Não. Lá em Antonina, só era aluno, né? Uhum. Frequentava a igreja, fazia parte dos jovens, né? Uhum. E também, metido que eu era eu quando criança, né? Fazia parte do coral da igreja, né? E, por sinal, um dos componentes do coral era o pai do nosso maestro lá, aquele capitão da polícia. O Eliel? O Eliel, né? Uhum, meu E o xará. nome do pai dele é Manuel, né? Olha E só. eu cantava no coral. Ele era ele que monitorava a minha voz, né? Menino, você tá desafinado. Espera um pouquinho, menino, você é muito apressado, né? E até alguns puxão de orelha ele veio, né? Mas eu não levava em consideração. Eu queria aprender, né? Uhum. E foi uma das coisas que, graças a Deus sempre me abençoou nesse sentido. Que bênção, pastor. Então, o início da caminhada ministerial, por assim dizer, acontece quando vem para cá, Isso, para Curitiba. Quando vim para Curitiba, que daí fui morar na Vila Higienópolis, né? Depois do Boqueirão. Aí já com 17 anos, né? Então foi na Higienópolis que realmente aflorou a minha vida ministerial. Aí vim vindo, trabalhando como coordenador de uma cidade, como líder de jovem, professor de escola dominical. Nós tínhamos uma classe de meninos que era chamada classe do José do Egito. E alguns irmãos diziam, pastor, irmão Teixeira, quando é que você vai tirar essa turma do Egito, hein? Uma hora vai dar certo, né? Uma hora vai ter um mar vermelho para nós aí, né? Então, mas assim, comecei ali, né? Em 69, na Vila Higienópolis, Assembleia de Deus, que hoje é ali na rua Madalena Sofia, né? Uhum. Antes era mais para baixo, né? Então, foi ali que dei aquela arrancada. Entendi. E quando que inicia essa jornada mais na questão da vida pastoral mesmo, senhor? Pastoral começou em 1982. O meu sogro era o presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Vila Tingui, certo? E era por setor antigamente. E ali por setor era São João, Vila Tingui e Vila Tupi. E ali foi que começou a minha caminhada. Aí depois eu casei, né? E ainda continuando como cooperador, né? Uma coisa, pastor Liel, se faz necessário e pertinente, deixar bem claro para esses aspirantes de pregadores, né? Querem pregar, fazer a obra de Deus. Até bom isso, né? Mas nós sempre temos que ter um mestre do nosso lado. E o meu sogro, sendo meu pastor da igreja, ele sempre dizia, Teixeira, você prega muito bem, Deus abençoa por onde você vai. Um dia, se houver alguma honra, alguém vai dizer, pregou aqui um tal de Luiz Teixeira, pregou muito bem, certo? Mas se alguém for para reconhecer o teu ministério, você tem ministério, só que você precisa ser mais obediente, mais cadenciado. Você precisa ficar pronto a ouvir e tardio no falar, certo? Então você fique na congregação que você está, certo? Quando sair, saia com a permissão do vosso pastor, certo? Mas não esqueça, reconhecimento, ministério é a igreja local que te indica. Você tem chamado, você tem dom, a gente vê isso. Mas ainda você está muito verde, está imaturo ainda. Você já estava com 20 e poucos anos, né? Você ainda não está preparado para ser um obreiro credenciado, um diácono, presbítero, certo? Você não está preparado. Você tem que comer muito sal e descer na fonte e tomar água comigo. Eu achava que eles queriam atrapalhar meu ministério. Eu levava aquilo meio assim, como é que se diz assim? Meio ignorante da minha parte. Né? Não entendi o que eles estavam fazendo. Achava que eles queriam barrar o meu ministério. Eu sabia que tinha ministério, né? E onde eu passava, pregava, irmão. Deus abençoava, sabe? Então aquilo criou-se uma certa vaidade, um orgulho dentro de mim. E como todo orgulhoso, Deus o abate. Passei por alguns processos de abatimento. Quem vê hoje não sabe como é que foi a minha caminhada lá atrás. Mas apanhei muito. Mas graças a Deus, tudo contribui para aqueles que amam a obra do Senhor. Por isso é minha caminhada hoje, sabe? Mas essa palavra do Senhor é muito pertinente, porque realmente às vezes a imaturidade pode fazer com que as boas vozes, né, de conselho, de mentoria, de cuidado não sejam ouvidas, né? Porque hoje, claro, depois de entender as coisas e ter maturidade, o Senhor olhou para trás e falou, puxa, estavam tentando me ajudar, né? Sim. E essa palavra fica com certeza para muitos que
estão iniciando no ministério e que às vezes tem essa saída de itinerância, né? verdade. Às vezes não percebe que tem que ter uma base, tem que ter um local, tem que ter uma mentoria. Muito boa essa palavra. E ali debaixo desse cuidado do seu sogro, então o senhor começa a desenvolver a questão do ministério. Ele me ensinou muito, sabe? Me ensinou muito. O que eu aprendi desde a vida de cooperador foi com ele. Ele era um obreiro assim, muito cuidadoso, zeloso, um homem de Deus, sabe? Aprendi muito com ele. A prova disso, na partida dele, senti muito, né? Por mais que eu já estava casado novamente, porque eu sou viúvo, né? E eu sempre, toda a vida, tive um carinho por ele. Toda a honra, toda a glória para Jesus, primeiramente, Deus. Segundo lugar, ele. Ele me ensinou a trabalhar. Se eu sei hoje alguma coisa, foi ele que me ensinou. Ali ele me ensinou a dar os primeiros passos. E o segredo de uma vida ministerial com sucesso é ser humilde, aprender, saber ouvir. Tem uma palavra que diz que nós devemos sermos prontos a ouvir, tardio no falar. Algumas vezes eu adiantava. E não era isso, né? Então, por isso que aconteceu alguns altos e baixos por causa disso. Se tivesse ouvido mais, né? Com certeza. Evitaria. Eu já tinha crescido na vida ministerial há muito tempo antes, sabe? Depois de muitos anos, sempre os irmãos diziam para mim assim, pastor Teixeira, irmão Teixeira, você é para ser um presbítero, você é para ser um evangelista, você não é presbítero ainda? Eu não sou ainda, mas sou cooperador, certo? Você já é para ser um evangelista. E aquilo às vezes massageava meu ego. Eu achava que eles estavam certos e o meu pastor estava errado, certo? Mas quando caiu a ficha, mas graças a Deus, em tempo hábil e oportuno, né? Então, aprendi muito. E certo? é interessante porque o seu sogro, no caso, não está menosprezando as capacidades e os talentos que tinha. Ele só está tentando preparar para usar da melhor maneira, né? Com isso certeza. que Deus está colocando à disposição. Não tem dúvida, é isso mesmo. Essa era a visão dele. Como a gente era novo, né? E não me considero velho também, né? Como a gente era novo, iniciando a caminhada, certo? Achava que eles queriam barrar, certo? Queriam barrar a nossa caminhada. Até eu questionava com ele, né? Mas depois fiquei pensando, parando, né? Não, a coisa não é assim. Vou ter que me centralizar, reiniciar a minha caminhada, ser obediente. Quando passei a ser obediente, eu só cresci na vida espiritual. E estou crescendo ainda, né? Certo? Então, a obediência foi aquilo que veio com um remédio, né? Com certeza, com certeza. Até aproveitando essa oportunidade, eu tive grandes pastores ao meu lado. Um deles, você conheceu muito bem, evangelista Joaquim Cipião. Sim. Um homem de Deus. Um homem que não era culto. Não tinha muita sabedoria humana, mas tinha sabedoria espiritual. E Deus era na vida dele, né? Eu aprendi muito com ele também. Ele me ensinou também, quando eu vim para morar em Colombo, né? Então eu devo muito ao primeiro pastor, que foi meu sogro. E na continuidade, passei pelo campo de São José dos Pinhais, né? Pastor Ivaldo Teodoro foi meu pastor. Fui dirigente da cidade de Jardim, uma congregação boa. Foi a primeira congregação que o senhor pastoreou? Em São José foi. São José foi. São José foi. E daí tive o pastor Ivaldo, né? A primeira congregação que dirigi em Curitiba foi Jardim IP Santa Felicidade. Essa foi a primeira de todas? Exatamente. E o meu distrital era o pastor Juarez Dias, que já dorme no Senhor, né? Um homem fantástico, sabe? Então aprendi muito com ele também. Então ali começou. Foi indo. Mas o meu ministério mesmo começou aqui em Colombo, né? Justamente no Guaraituba, na época do evangelista Cipião. Joaquim Cipião. O senhor consegue hoje mensurar quantas congregações o senhor pastor dirigindo, pastoreando? Olha, eu pastorei Cidade Jardim, pastorei Jardim IP Santa Felicidade, pastorei uma congregação, era um ponto de subcongregação, mais ou menos umas 5 congregações pastoreei. Mas a maior parte do tempo, cooperando, coordenador de missões, coordenador de mocidade, né? E professor de escola dominical, né? Mas eu tive essas 5 congregações. Entendi, pastor. Foi uma experiência fantástica, né? E desde o primeiro momento que o senhor está partilhando aqui, missões está no DNA. Opa. Falou em pastor Luiz Teixeira, para nós da DCMI, para todo mundo que ele conhece, está no DNA. Está no DNA. Então é uma obra que eu amo, sabe? Uma coisa, pastor Eliel, um assunto puxa outro, né? Claro. Eu toda a vida tive aquele pensamento: Senhor, o dia que o Senhor vier me chamar, seja individualmente, coletivamente, eu quero que o Senhor me encontre fazendo assim. Eu amo fazer a obra de Deus, sabe? Eu amo. Até num dos meus aniversários, minha esposa usou uma fala, disse o seguinte: irmão,
Se depender do irmão Luiz Teixeira, ele mora na igreja. O meu prazer é fazer a obra de Deus. Meu prazer é ser útil na obra do Senhor. Se você chegar, você como meu pastor na sede, né? Eu tenho um carinho muito grande para você. Obrigado, você é um menino pastor. novo em relação... Você tem idade de ser meu neto, né? Tem. Quantos anos o senhor tem? 35. Então, meu neto está com 34 hoje. 34. Então é o seguinte... Me senti adotado agora. Com certeza. E você sabe disso, que a prova disso, que cada vez que eu vou cooperar nas congregações, eu sempre ligo para o senhor, mando mensagem. Sim. Quando eu falo com o senhor, falo com o pastor Carlos, né? Eu aprendi o seguinte, pelo menos meus pastores sabem onde que eu estou. Por mais que eu sou pastor regional, sou coordenador de missão, né? Mas os meus pastores têm que saber onde que eu estou. E sempre onde eu vou, pastor Liel, eu levo a saudação do pastor Carlos, a saudação do nosso vice-presidente e a saudação do meu pastor local, que é o senhor. Certo? Então saiba disso. Você não está nas congregações. Mas esta gente, eu vou lá em nome de todos, primeiramente Deus, né? Em segundo lugar, todos vocês. Sabe? Eu aprendi assim, a dar honra a quem tem honra. Sabe? Eu respeito muito como é meu pastor. Amém, pastor. Admiro muito sua vida, como você é um jovem promissor, né? Tem muito que crescer ainda, Amém. né? Certo? Hoje você é como pastor, amanhã pode ser um pastor de igreja, pode ser um presidente, né? Então, para nós, sempre é uma honra trabalhar com esses homens. Amém, pastor. Né? Essas palavras do senhor, elas são muito, muito poderosas, sim, porque elas demonstram que aquilo que o senhor falou mesmo, das lições aprendidas lá com o sogro, está sendo vivida a cada dia. Sim. E não é trocar confete, mas nós já dissemos várias vezes, já disse publicamente que o senhor é uma inspiração para nós, né, no trabalho da obra de Deus, porque é incansável, né? Quase todos os dias está em algum lugar trabalhando, sim, na obra de Deus e sendo esse homem leal a Deus, leal ao ministério, ao pastor Carlos, que é o nosso pastor. Isso é louvável. Eu acho que fica como exemplo para mim, que sou um jovem obreiro, para todos aqueles que acompanham, porque essa representatividade é uma representatividade que honra, acima de tudo, o próprio Deus, né? Certo. Isso é e bênção, para o senhor ter uma ideia, irmão, cada obreiro, cada pastor na vida da gente, a gente aprende um pouco, né? Você sabe que eu sempre estou aprendendo. Pastor Hermes, para mim, como evangelista, é um dos melhores pastores que nós temos no estado. O homem prega demais, o homem é multidão. Aprendi muito com ele. E com o pastor Carlos, nosso pastor sênior, aprendeu muito mais ainda. Ser organizado, ser um homem consciente, fica bravo na hora que é para ficar bravo, é centrado na hora que ficar centrado, tiver que chamar atenção, ele chama. Eu admiro muito isso. A postura dele, o jeito dele. Você e ele, na sede, é uma inspiração para mim. Sabe? Estou aprendendo com vocês. Em todas as áreas. Sabe? O jeito que vocês sentam, o jeito que você levanta, o jeito que cumprimenta a igreja, certo? A sua retórica, né? E aquilo me inspira muito, sabe? Então eu sempre procuro alguém. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sempre digo na congregação, nós temos um jovem pastor na sede, que o menino é fantástico, certo? Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Amém, e nas congregações por onde eu passo, sempre estou aprendendo com os dirigentes de congregação, certo? Cada um deles, na minha vida, é uma partícula de um aprendizado. Sempre agregando algo, né? Com certeza, irmão. Certo? Eu gosto de ser assim. E quero ser útil, sabe? Um exemplo, pastor. Se você, como pastor, meu pastor da sede, pastor Teixeira, o senhor pode ficar lá na porta hoje atendendo? Pode cuidar dos carros? Para mim, não tenho dificuldade nenhuma. Eu já limpei banheiro de igreja, sabe? Já cuidei de carro, como presbítero de igreja, né? Certo? Porque faltou um cooperador aqui, irmão. Sempre tem algum que, né? Eu sou, por mais que sou pastor hoje, mas eu sou servo. Servo não se manda. Servo acata as ordens, certo? Então é isto que faz eu ter uma vida assim, alegre na presença do Senhor. Para mim, eu não me importa. Bom, Teixeira, olha, não tem lugar para o senhor aqui no púlpito? Para mim não tem problema nenhum. Se ficar na nave da igreja, eu fico lá. Estou aprendendo. Estou louvando e adorando a Deus. Servindo com alegria. Com certeza. Quando eu entro na igreja, eu dou uma olhada na portaria. Já fiz isso muito na época do pastor Hermes. Hoje, os tempos são outros, né? Hoje já tem as pessoas certas no lugar certo, né? Mas muito contribuí para ficar na porta. Ajudei muito a cuidar de carro no pátio da igreja. Certo? Mas então, é assim a nossa vida, sabe? Que benção. Isso é gratificante para mim. Amém. Eu gosto de ser útil, eu gosto de servir. Não gosto de ser servido, entendeu? Mas eu gosto de servir. Sabe? Até na obra de Deus eu sou assim. Sabe? Como diz as palavras de Paulo, né? A melhor coisa é dar do que receber, Opa, né? Se com colocar certeza, à disposição.
Abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, o senhor acredita que esse é o segredo de uma longevidade ministerial? Ter essa postura de humildade de servo? Irmão, é um dos fatores preponderantes para a nossa vida espiritual, né? Para a nossa caminhada. Um dos maiores segredos, nós como obreiro, iniciamos como obreiro, é uma vida de oração, de consagração, de jejum. Certo? Aqui está o ponto de partida. Quando você é doutrinado nessa área, certo? Aí você aprende a fazer a obra de Deus, certo? Aí você aprende a servir. E a obediência em primeiro lugar, certo? Por mais que o meu pastor, ele pode me chamar a atenção. Eu não tenho dificuldade de absorver aquilo. Tinha um detalhe, né? Sempre falava com o pastor Hermes. Pastor Hermes, quando queria chamar atenção, não estou falando mal dele, né? Mas assim, ele, quando queria chamar atenção, ele chamava mesmo. Uma vez eu disse, pastor Hermes, o dia que o senhor quiser me chamar atenção, pode me chamar aqui no seu gabinete, pode tirar cinta, me dê de cinta, faça o que o senhor quiser, certo? Eu sou servo, entendeu? Não, pastor, fica tranquilo. Cada servo a gente tem um jeito de lidar. É uma realidade, né? Então, graças a Deus, até aqui o senhor tem me abençoado. Amém. Sabe? Então, amém. Isso é bênção demais. Hoje, de todas essas funções que o senhor exerce dentro da DCMI, uma delas é ser um pastor regional. É algo novo que está se iniciando, mas de alguma forma o senhor já experimentava isso, porque está praticamente quase todas as congregações durante a semana, nos finais de semana. Como é que tem sido essa experiência, mesmo que inicial, de ser um pastor setorial da DCMI? Porque o senhor sabe, como o senhor disse, nós já vivemos isso. Não sei se na prática ou na teoria, mas nós já vivemos. Mas por mais essa responsabilidade que nós fomos incumbidos, para mim é um aprendizado, certo? Eu gosto de estar junto com os dirigentes de congregação. Eu amo fazer isto, principalmente agora em minha regional, né? Eu atendo todas elas. Já visitei todas, agora estou revisitando novamente. Só que eu sinto saudade de participar dos outros eventos das outras congregações. Como secretário de missão, tá tendo. Hoje nós temos o evangelista Rafael, que é o nosso carro-chefe. É como o pastor José Lúcio, né? Antes de surgir as regional, ele atendia tudo no campo, né? Admirava muito o pastor José, admiro muito ele, né? A postura dele, o jeito dele, certo? Ele fazia tudo. Hoje, um pouco da responsabilidade que ele fazia tudo, retirou do seu ombro. E hoje, assim, o que ele estava fazendo, nós estamos fazendo. Nós aprendemos uma coisa. Nós, como regional, há algum problema na congregação, certamente o dirigente da igreja vai nos procurar. Ver o que nós podemos fazer. Aprendi uma coisa com o pastor Carlos. Se não conseguir resolver com o dirigente, chame o seu pastor, que é o pastor José Lúcio. Se não resolver, você, o dirigente, o pastor José Lúcio, traz para nós. Se não resolvermos, vamos levar diante da igreja. Mas graças a Deus, tudo que aquilo foi me confiado, estamos correspondendo a contento. Tem surgido alguns probleminhas, nós temos resolvido. Quanto menos nós levar problema para os nossos superiores, certo? Se nós estamos na função que nós foi colocado, é porque o nosso pastor confia em nós. Com certeza. Certo? Senão não daria uma responsabilidade dessa só para massagear um ego, para dizer que é um supervisor de regional. Só para ser uma coisa nominal, não, um título, é né? Só para ter título, não. E quanto mais é dado, mais é exigido, sabe disso, né? Então eu primo muito por isso, sabe? Para mim tem sido uma experiência fantástica. Que benção. Certo? Eu chego nas congregações e eu sempre digo para os irmãos, eu não vou para pregar, eu vou para cooperar com vocês, certo? Eu estando ali, estou lhe ajudando vocês, certo? Vocês têm um suporte, certo? Então fique tranquilo. Às vezes eu posso não avisar que eu vou, mas de repente estou chegando lá, certo? Mas não se preocupe com isso. Até eu vi de um obreiro nosso, né? E brincando ele disse, né? Quando o pastor Teixeira chega por aí, será que está tudo ok? Será que não é um espião, né? Está monitorando ali. Claro que você está ali para ajudar, né? Alguma coisa que você vê que não está dentro daquilo que é traçado, aquele caminho, vamos poder melhorar aqui. Não quero impor, mas vamos melhorar aqui. E graças a Deus. E é uma bênção porque se torna uma proteção a mais e um cuidado a mais para o dirigente, né, pastor Teixeira? Com certeza. Porque às vezes a tendência do dirigente local, às vezes até pela rotina da congregação, é acabar se isolando, às vezes precisando de uma ajuda, mas às vezes não encontrando ali. Então o senhor é esse amparo de experiência, né, de maturidade para poder ajudar nesse momento. E é um alívio para o pastor José Lúcio, né, que estava tendo que atender as nossas
E outro congregações, detalhe, né? pastor Eliel. Então, tudo aquilo que eu passo na congregação, eu aprendo aqui com o meu pastor, com vocês, e levo na congregação. Uhum. O pastor presidente não está lá. Vocês não estão lá. Mas nós somos vocês lá, na congregação. Pode haver, eu não vi ainda nosso campo. Pode acontecer de alguém, pastor não vem aqui na nossa igreja. Irmão, peraí. O pastor tem um representante dele. Um homem cheio de suas atribuições, certo? Um homem muito compromissado. Então, por isso que delega poderes. Você faz isso, estamos representando ele lá, certo? Mas então é assim. E você já corta o embalo de uma crítica, de uma murmuração. Com certeza. Né? Eu aprendi uma coisa, pastor Eliel. Quando eu estava na De Colombo, você sabe que eu tive um tempo ali, né? Sim. Quando emancipou o Guaraituba, passamos tudo para De Colombo. Eu sempre ouvia o pastor do outro lado dizendo o seguinte: se você estiver na roda de amigos e alguém estiver falando mal de você, da pessoa que não está presente, certo? Por mais que você não fale nada, se você ficar ali, você está sendo conivente, certo? Se você não vai opinar nada, então sai dali. Porque quando passa alguém, certo? Vê você lá também, por mais que você não disse nada, ela também estava junto, certo? Então toda a vida teve esse cuidado. E eu aprendi isso desde quando o meu sogro era meu dirigente, ele falava isso também. Há muito tempo eu passei a ouvir aqui agora. Certo? Então é o seguinte, então você sabe que eu estou hoje no Guaraituba, comecei na De Guaraituba, certo? Vim da De Colombo, e eu dirigi a cidade, a Vila Zumbi dos Palmares, uma igreja com 140, 150 membros, certo? Quando a igreja estava no apogeu, já fazia 7 anos que eu estava dirigindo lá, como fiquei 7 anos no Paloma, né? E daí fui para a Vila Zumbi. Lá pastorei por 7 anos. E eu assumi uma congregação que tinha um obreiro lá que fazia 12 anos e meio que ele estava lá. Um obreiro mesmo nato. Um homem realmente consciente de sua responsabilidade, um grande obreiro, que era o pastor Marinho Ribeiro. Tenho uma consideração fantástica por esse homem. Aí fui para lá, assumi lá no mês de maio de 2007, saí em 2014 de lá. E quando o pastor pediu a igreja lá, para passar para um outro obreiro, como eu era muito amigo do pastor Hermes, né? O pastor Hermes foi dirigente de uma cidade, na Vila Copel, eu era da Vila Tingui, São João, né? E nós fazíamos troca de figurinha. Ele vinha pregar aqui, eu ia pregar lá, né? E depois o pastor Hermes sumiu, foi embora, pastor missionário, né? Aí passou, voltou como pastor, foi presidente de campo, né? E o Hermes sempre dizia para mim: pastor Teixeira, vem cooperar comigo, certo? Vem cooperar comigo. Gosto muito de você, do teu trabalho. Pastor, eu estou debaixo da bênção de alguém. Por mais que eu estou sem congregação agora, mas sou membro ali. O dia que Deus tocar no meu coração, com certeza eu venho. Quando eu saí da Vila Zumbi, não eu saí, o pastor pediu a congregação para dar para outro. Como a gente não se manda, né, é servo, tudo bem, está nas suas mãos. Mas eu 7 anos que fiquei ali, procurei corresponder com a expectativa daquilo que me confiaram. Eu tinha um desejo muito grande de ir para Curitiba. Curitiba era o meu centro. Se hoje sou conhecido, região metropolitana de Curitiba, uma parte do Paraná, tudo dou graças a Deus Curitiba. Nós tínhamos lá um departamento chamado CPA, Central de Pregadores Autorizados. E a gente pregava em tudo que é lugar. De todas as igrejas de Curitiba, praticamente, não as novas agora, né? Nos obreiros mais antigos, preguei quase em todas. Aí me mandavam lá para a Vila Nossa Senhora da Luz, uma época, né? Que não tinha nem luz lá, né? Era difícil lá, mas nós estávamos lá. De ônibus, de moto, pegando chuva, certo? E você pregava, o irmão não dizia nem muito obrigado, mas vamos fazer para Deus, entendeu? Aí passa o tempo, fui dirigir Vila Zumbi, saí de lá. Quando o pastor Hermes soube que eu saí, disse: agora é a hora de você vir. Não, pastor, vamos orar a Deus, certo? Não depende só de mim, depende da minha esposa, da minha família, depende de um Deus também. Todo lugar que eu passei, quando eu saí sempre com a bênção dos meus pastores, certo? Aí, vamos orar. Aí fui orar a Deus. Convoquei a minha esposa,
30 dias de oração. Aí você vai entender por que eu estou aqui hoje. Não sei se está dentro do repertório. Não, fica à vontade. Mas é importante isso aqui. Claro, com certeza. E daí comecei a orar. Senhor, se é para nós ir para Guaraituba, fala conosco. Somos servos. Certo? Se é para nós ir para Curitiba, fala conosco. Eu lembro, de repente, no prazo de 30 dias, amor, Deus falou comigo. Como? No sonho. Eu sonhei que eu estava indo pela estrada, pela Genésio Moresque, no sonho. Do lado da igreja tinha uma roça muito grande, um mato muito grande. Aí eu olhei lá o pastor Hermes, de chapéu, de bota, roça para lá, roça para cá, aquele jeitão dele. E daí, ô pastor, tá roçando aí? Rapaz, não quer vir me ajudar? Pastor, eu estou sem ferramenta, no sonho, né? Mas eu tenho 2 ferramentas para você. Eu tenho um cutelo. Você conhece cutelo, né? Eu acho que sim. Aquele que você pega uma torceira de mato assim, e tivesse com um garfo. E tem uma foice para você. Aí então tá bom, pulei lá, me deu um cutelo, me deu uma foice, porque eu não conseguia fazer uma foice, pegar o cutelo. Aí eu falei, vamos, mulher, amor, Deus já falou comigo. Vamos? Não. Deus tem que falar conosco mais uma vez. Certo? Então tá bom, vamos orar, né? Porque não adiantava eu vir e ela não queria vir. Ela não queria vir para o Guaratuba de jeito nenhum. Mas como Deus é Deus, né? E daí o que aconteceu, irmão? Aí, passa-se uns dias a mais, tive outro sonho com o pastor Hermes. Estava indo pela Serra da Ribeira, ali onde que é aquela farmácia, ali agora, na frente das casas, ali era um rio. Quem olha lá dentro do rio? Pastor Hermes, pegando peixe. Ô, pastor, pescando um pouquinho aí. Rapaz, vem aqui me ajudar a tirar esse cesto aqui do rio. Aí eu pulei lá dentro, eu gosto de água, né? Nasci praticamente na beirada do mar, né? Pegando peixe também, pescando peixe. Certo? Então pulei lá dentro. Aí o pastor Hermes começou a fazer uma seleção de peixes. Depois que nós trouxemos o cesto para a barranca, né? Esse peixe me serve, esse aqui não me serve, esse aqui não me serve, esse aqui não me serve. Pastor, mas esse peixe aqui tá bonito. Olha os olhos dele, tá tremulando. Olha a guelva dele, como é que tá. Vermelhado. Mas esse aqui não me serve. Esse aqui só parede. E jogou, soltou. Aí ele pega um outro peixe. Ou esse peixe que ele pegou, a metade homem, metade peixe. Certo? Aí ele deu um... Como o pastor Hermes tinha costume de dizer, ô glória, né? Até hoje, né? No sonho foi assim. Veja como é que Deus vai trabalhando, né? Aí eu olho no peixe, a metade da cintura para baixo era peixe, com escama, com tudo. E da cintura para cima era um homem, era uma cara. Quem que era? Metade peixe, metade era eu. Quando eu peguei, esse me serve. Né? Aí me acordei. Falei para a mulher, amor, tive um sonho assim. Então não dá mais para nós questionar. Mas uma coisa, o que é? Deus vai ter que falar comigo também. Ela falou. Ela falou. Então tá bom. Fui pregar numa igreja. Aí Deus usa uma irmã. Marchando na igreja. Chegou até ela. A irmã veio marchando, como um soldado. Vira para ela assim. Filha, por que tu resiste o que já tenho mostrado? Eis que o lugar de vocês é ali. Eu estava ligado lá ainda. Mas tudo bem. Aí, amor, agora não podemos ir. Então vamos falar com o nosso pastor lá, né? Até lá estava ligado. Aí ele disse, pastor, quero falar com o senhor. Pô, não, senta aí. Olha, eu orei a Deus. Acho muito lindo que o senhor diz que Deus falou no seu ouvido aqui. Comigo Deus não falou no ouvido, Deus mostrou em sonho. Eu estou indo para Guaraituba. Tá bom, vai em paz. Se foi Deus que falou, vai em paz. Pastor, eu só queria a minha carta. Páscoa, o secretário pega a carta. Aí, bom, dá a carta para o pastor Teixeira. Peguei a carta. Liguei para o pastor Hermes, tamo junto, hein? Glória! Você tá onde? Tô aqui, tô saindo aqui da igreja. Aí disse assim, vem almoçar comigo. Aí ele vem. Aí disse, não, faz o seguinte, fica tranquilo. Eu resolvo todas as coisas. Não, pastor, já está tudo resolvido. Aqui está a minha carta. Deu um glória a Deus no restaurante Black Deck ali. Black Back, né? E foi apresentado na igreja. Então saí de lá, pastor, com a benção de lá. Lá eu fui evangelista.
Lá eu fui a pastor, entendeu? Uhum. Aonde ninguém acreditava que eu iria. Mas quando Deus tem um plano na vida do homem, certo? Homem nenhum pode interromper. Eu glorifico a Deus. Por esse obreiro que me consagrou, tenho um carinho muito grande, certo? Então foi ali, minha vida ministerial ali. E hoje estou aqui no Guaraituba, na DCMI Missão Integral, que mudou da água para o vinho, né? Tem um pastor fantástico, né? Um grande administrador, um homem de respeito, um homem sábio, inteligente. Eu me inspiro na vida dele. E a nossa caminhada é essa, até que Jesus venha nos arrebatar. Amém. Bênção demais, pastor. E ouvindo essas palavras do Senhor, né, ver como Deus vai guiando e vai conduzindo, né, o cuidado de Deus de num período de oração de vocês responder através do sonho, mesmo que a esposa, né, ainda precise de mais e Deus, não, eu vou falar, eu vou confirmar isso. Isso é maravilhoso. Mulher é pé no chão, viu? Né? Bênção demais. E para além do senhor ser um dos nossos pastores setoriais aqui, o senhor também, como eu disse anteriormente, trabalha ajudando-nos na secretaria, o primeiro secretário de missões. Sim. O senhor poderia contar para nós um pouquinho como é que é essa dinâmica de trabalho de vocês, pastor Teixeira? Eu sei que o senhor tem uma equipe por detrás, pastor Sebastião Falcão e demais obreiros, mas só para que aqueles que não conhecem o trabalho da Secretaria de Missões possam conhecer um pouquinho mais. Como secretário de missão, eu, o pastor Sebastião Falcão, né? Nós temos uma equipe de supervisores regional. Uhum. Nós dividimos a nossa regional, departamento de missão, em quatro áreas. Cada área tem 2 supervisores. Cada área 10 congregações, 11 congregações. São 11 agentes missionários. É como um novo sistema nosso aqui hoje. Então, o que nós fizemos? Se adequamos ao novo sistema. Então, aquelas congregações que estavam fora do novo sistema, nós encaixamos ali. Então, estamos com a 3ª regional, certo? Justamente com aquelas congregações. E temos excelentes companheiros. Tem sido um aprendizado muito grande. Eu, como secretário, se sabe quem é líder, a responsabilidade é maior. Verdade. Como os companheiros trabalham na minha ordem. Eu trabalho na ótica do pastor Carlos. Certo? O que nós levamos para o nosso departamento missionário, a nível de campo, transcultural, é orientado pelo pastor presidente. Uhum. Sabe de uma coisa? Eu não faço nada da minha própria vontade. Por mais que eu tenha uma vontade, chego lá, sento com ele, nós poderíamos fazer assim, pastor, vamos fazer, mas nós podemos fazer aqui melhor. Tudo bem. Uhum. Quem sou eu para questionar, né? E quando você junta o útil com o agradável, você só tem a crescer. Uhum. O trabalho de missionário é um trabalho que não aparece muito. O senhor sabe disso, né? Sim. Faz um congresso de senhoras de circulação no campo, certo? Estoura aquela sede nossa. Parabéns por isso, né? Quero agradecer pela vida da irmã Alzira, né? Benção. Uma grande coordenadora, né? Me inspira muito a irmã Alzira. Viu, irmã Alzira? A senhora me inspira demais, viu? Uhum. E eu olho nisso aí. Eu vejo lá um confra jovem, né? Também estoura aquela sede nossa, né? Parabéns pela liderança, né? Eu olho pelos adolescentes da mesma forma, né? Eu sempre digo assim, queria eu fazer um trabalho dessa grandeza que essa gente faz, né? Mas o nosso trabalho é trabalho formiguinha, né? É um trabalho que, no momento, você não vê retorno. Mas o galardão você vai receber lá na frente. Certo? E além de nós cuidar da missão nossa aqui, transcultural, nós atendemos os pastores que estão fora do Brasil, né? Tem muitos companheiros, o pastor Neto, né? Uhum. O pastor Wilson, que está na Espanha, o Neto, que está em Nova Jersey, o pastor Leandro José, lá no Chile, está com uma parte da Bolívia, agora também está com desejo na Bolívia, está com desejo de entrar lá no Chile também, né? Uhum. Então, temos o pastor José Vanderlei, lá na Nova Zelândia, certo? Temos o pastor Heller, né? São homens que realmente nós estamos cooperando, contribuindo para que eles continuem fazendo. Uhum. Queria eu estar lá nos Estados Unidos, mas Deus me chamou para ser missionário começando em Jerusalém. Ainda estou na Jerusalém ainda. Certo? Então é gratificante esse trabalho. Né? Uhum. Eu agradeço muito ao meu pastor presidente, pastor Carlos Eduardo, nosso sênior, né? Pela confiança que ele tem no meu trabalho, no nosso trabalho, né? Então nós somos ele na missão. Uhum. Certo? E isso tem contribuído muito para nós chegar onde chegamos. Com certeza. E eu penso que para o missionário que está lá, né, na ponta de todo esse trabalho, Sim. saber que tem gente aqui trabalhando em função disso, não Certo. só a questão de arrecadação, que é Sim. uma coisa muito importante,
Mas saber que tem uma igreja que está conscientizando, que está orando e intercedendo por eles é muito importante, né? O pastor Carlos sempre faz lembrar que a vida do missionário ali não é fácil por vários motivos, né? Questão do desafio cultural, desafio econômico, emocional, porque está longe da família, né? Tá com a esposa e filhos ali, mas os pais, enfim, estão longe, né? E além de tudo, irmão, esses missionários que nós temos fora do país, que é mentoreado pela nossa DCMI, né? Nós temos o pastor, também esqueci de avisar, pastor Maico Monteiro. Ele está em Massachusetts, né? O testemunho que ele conta na rede social para nós, ele cuida de morto, né? Vai buscar os mortos, prepara, deixa bonito, né? E está fazendo missão. Quando ele traz o morto para entregar para a família, é uma oportunidade que ele tem de falar de Jesus para as pessoas, entendeu? E isso conta muito ponto. E o pastor Maico trabalha, além da igreja que ele atende, trabalha em torno de mais ou menos 14, 16 horas por dia, certo? Então, eu fico analisando, esse homem tem uma potência muito grande, né? Para conseguir conciliar tudo isso, né? Exatamente, né? Ele uma vez falou para nós, pastor, é desgastante, mas vale a pena, sabe? Vale a pena. E o pastor Wilson também, né? Que ele também trabalha na vida secular, parece que hoje, devido ao acidente que ele sofreu, né? Mas ele parece que está encostado, se não me falha de memória, mas ele está atuando, né? Trabalhava como mecânico 6 horas por dia, e a esposa dele trabalhando de diarista, né? Para ajudar no soldo salarial. E nós mandamos a nossa oferta, não é muita coisa não. Mas o pouco que você manda do nosso campo já ajuda muito. Ele pelo menos pagava o aluguel dele, né? Alivia um pouco, né? Queria o pastor Carlos, né? Ele poder mandar o missionário, ele tem em mente mandar os missionários aqui no nosso campo, né? Queria ajudar muito mais ainda, né? Mas estamos fazendo conforme nós fazemos nossas forças, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, poderiam agregar muito mais ainda, certo? Só que eu não sei se o irmão sabe, nosso campo ainda não se despertou para essa obra. Felizmente tivemos agora uma consciência missionária, né? Há poucos dias passados, foi algo fantástico. Aquilo aflorou demais, né? O Leandro José esteve aqui, fez uma consciência missionária para nós também, fez um seminário aí, aquilo também aflorou demais. Hoje nós já estamos aí bem estruturados já, podemos melhorar muito mais ainda, né? Com certeza. E é por assim dizer, uma mudança de cultura, né? De, às vezes, as pessoas conseguirem tocar um pouquinho na importância que missões têm. O pastor Carlos sempre fala, né? Nós somos fruto de missões. Com certeza. E nós precisamos enviar também e sustentar pessoas de todas as formas necessárias para que a gente possa levar esse trabalho adiante, né? Verdade. E eu sei que o senhor está sempre em contato com eles e conversando ali. Eu sei que muitos desafios que eles enfrentam nessa batalha compartilham com o senhor, né? Com certeza. E eu sei que isso também, assim como o senhor trabalha como um pastor, né, que está cuidando de um setor aqui nosso, de uma regional, o senhor também está cuidando desse setor espalhado por ali, né? Com certeza. E alivia o coração deles para que seja um intercessor em favor disso, né? Não, só o fator de você sempre estar em contato com eles, né? Pastor, estamos orando por vocês aí. O que nós puder fazer, estamos fazendo. Estamos debaixo de uma ordem, nosso pastor presidente, e todos nós estamos debaixo da bênção de Deus, né? Vocês não estão sozinhos. Isso é precioso. Quando vocês pensam que vocês estão sozinhos, sempre vai ter um agente missionário, um supervisor, uma igreja que está orando por vocês, certo? Então eu conscientizo geralmente o nosso povo, na área da missão, sempre orar pelo missionário, interceder pelo missionário, certo? E ajudar os missionários, né? Aquilo que é cabível nós fazer, devemos sempre fazer. Se você pode fazer o bem e não faz, é omissão. Omissão é pecado, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Com certeza. Né? E você pode fazer o bem orando, enviando e contribuindo. Né? São 3 pilares para que uma obra missionária possa ir avante, né? Então, como eu sou oriundo de um culto missionário, né? Aquilo eu trago até hoje. Eu não faço mais, irmão, porque só eu sozinho não posso fazer tudo, né? Mas eu fico doente, eu choro. Quando poderia fazer um pouco mais. Mas Deus conhece nossas limitações. Certo? Mas Deus sabe o que nós estamos fazendo é do agrado dele. Amém. E no nosso trabalho com as regionais, sempre tem os encontros das regionais também, né? Isso. Temos cada 3 meses temos um encontro regional, né? Aí nós fazemos um encontro naquela regional, onde reúne 10 congregações. Aí trazemos um pregador de preferência, um pregador do nosso próprio campo, né? Para não ter muito gasto, né? Claro, você sempre ajuda um pouco, né? Mas nós fazemos nosso trabalho com nossos pregadores aqui. Temos também o nosso seminário de missões também,
Nossos encontros fazemos com os pregadores daqui. O seminário de missões nós fazemos uma vez por ano, 3 vezes consecutiva, né? Durante a semana, uma vez por ano. E sempre procuramos trazer pregador nosso aqui. Já passou pelo nosso seminário de missões, pastor Maurício Capelari, o senhor também, foi um dos divisores de muitas águas, né? O senhor entrou naquela leva, aquela leva de obreiros ali como o pastor Moisés, né? E o pastor Maurício Capelari. Nós sempre damos uma preferência para os nossos companheiros, né? E agora, nos últimos seminários que nós tivemos o pastor Alvimar, né? Evangelista Alvimar da Silva, né? Que antes daquele problema de saúde dele, né? Ministrou para nós. O Peterson Medeiro, né? Pastor Daniel Pedroso também, já foi um dos nossos mestres na área de seminário, né? Então sempre nós estamos... aquele menino que sai com nós. Eduardo? Evangelista Eduardo? Não, o outro lá. Que prega também, veio de Curitiba. Esqueci o nome. Nilvar. O Nilvar. Nilvar também, né? Então E assim estamos indo, né? E quando você faz um congresso anual, aí sempre botei o pastor presidente. Pastor, nós queremos convidar fulano, Bertano. O que o senhor me diz? Posso dar uma opinião? Pode. Eu tenho 2 companheiros, né? Posso trazer? Pastor, pode. O senhor é o nosso pastor, certo? Mas vou te dar uma oportunidade de você trazer um no teu agrado, para não desagradar, entendeu? Mas então é assim. Então por isso que nós trabalhamos em sintonia, sabe? Por isso que a gente sempre está em contato com o nosso pastor presidente, fazendo aquilo que é bom para o campo, é bom para ele e para nós também. Com certeza. Eu sei que tem muita gente que quer falar, não, eu queria fazer assim, mas o pastor não quer. Não, comigo não tem esse negócio. Vamos fazer do jeito para fazer. Nós ainda não temos uma estrutura suficiente para fazer um grande trabalho missionário, para trazer pregadores a nível de Gideão, a nível nacional, pregador internacional. Nós ainda não temos. Tínhamos vontade, quem sabe, trazer um pregador lá dos Estados Unidos, pastor Neto, quem sabe um dia ministrar para nós. Mas ainda não temos estrutura suficiente financeira para fazer isso. Né? Mas o trabalho de hoje é se preparando para esse momento, né? Com certeza, Amém, verdade. pastor. Com certeza. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Meu Deus, passa mas rápido. tem pelo menos 3 coisas que eu queria perguntar para o senhor. A primeira delas, eu sei que ao longo da caminhada, o senhor enfrentou muitas dificuldades, porque as dificuldades são próprias da vida humana, onde lá da vida cristã e ministerial. Sim. Mas existe alguma dificuldade que o senhor olha assim que ela pode servir hoje como uma ferramenta de auxílio e de sabedoria para os obreiros? O senhor olha assim e diga, olha, se eu tivesse absorvido... O senhor falou aqui sobre a experiência com o seu sogro, enfim, mas uma dificuldade que o senhor teve, quem sabe recorrente, que hoje pode servir como uma palavra de sabedoria para abrir os olhos desse povo todo. Irmão, é o seguinte, há uns anos atrás, você sabe que eu preguei na rádio já, eu fiz programa de rádio, e quando eu estava num apogeu muito grande, eu me considerava, eu sou eu, certo? Ninguém me derruba mais. Aí eu faço uma comparação, volta e meia a gente está fazendo um serviço lá em casa, tem que subir na escada. A escada que eu estava subindo, ela tinha mais ou menos 10 degraus. Na vida ministerial, nossa. Só que quando eu cheguei no 8º degrau, eu achava que eu era alguma coisa. E de repente, nada deu certo. Tive que reiniciar novamente. E quando eu achei que eu já estava preparado para tudo, eu tinha que aprender muito ainda. O que falta sabedoria na vida dos obreiros, ele acha que já sabe tudo. Ele acha que ele é o tal. Dirige uma igreja tal, assim, estou bombando. Certo? Isso aqui na vida do obreiro não pode existir. Aonde tem essas baixadas, sabe? Aí quando eu decidi ficar num patamar e aguardando a bênção de Deus, eu só cresci. Certo? Então digo para esses obreiros que estão vindo agora, deixa Deus trabalhar, seja humilde, obediente, acate as ordens que vêm de cima para que você seja bem sucedido. Hoje eu sou liderado pelo nosso pastor presidente, pelo senhor. Amanhã eu sou um líder, certo? Se eu não tiver humildade agora, quando for líder, não tenho sucesso na vida ministerial. Só fracasso e derrota. Porque não soube aprender lá atrás. Por mais que nós sofremos algumas decepções, é um aprendizado. Se eu errei aqui, não vou errar mais.
para minha vida daqui para frente. Não sei se é isso que o senhor queria saber. Com certeza, pastor. Eu acho que o destaque aqui é entender que, independente da posição que está ocupando, Sim. Cuidado com o coração. Certo, né? exatamente. A palavra bíblica de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Verdade. Muito precioso. E eu sempre digo, já falei nesse podcast, que o senhor é uma inspiração para nós, como um obreiro, como um pastor, como alguém que está sempre ativo, trabalhando na obra de Deus. Mas a gente entende que pode ter pessoas, às vezes até com um pouco menos de idade que o senhor, que está se sentindo cansado, tá se sentindo sobrecarregado. Qual que seria uma palavra, né, para vir como um orvalho no coração dessas pessoas, para que recebam um chá de ânimo para continuar trabalhando na obra de Deus? Irmão, é o seguinte, eu aprendi uma coisa. O nosso sucesso está numa vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum. Isso faz parte de um complemento. Temos um versículo da Bíblia que diz assim: buscai o Senhor enquanto você pode achar. Tem outra palavra: aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Você tem que sacrificar o velho homem para viver a essência do novo homem. Certo? É obediência, oração, consagração e jejum. Se não houver isso na vida da gente, a gente vai até uma altura. Não tem mais como ir. Certo? Ah, bom, fulano, então, viu o que aconteceu com fulano? Pois é, estava no apogeu, de repente, sabe o que é? Não teve um alicerce suficiente. Esse alicerce na palavra de Deus e sendo mentoreado pelos nossos pastores. Toda a vida eu aprendi isso. Quer ter uma vida de sucesso? Viva a essência da palavra, seja obediente, seja pronto a ouvir, tardio a falar. Certo? Então, que tem muita gente, certo, que não consegue seu êxito desejado porque não sabe ouvir. Na hora que é para ele ouvir, ele fala. Na hora que é para ele falar, ele... Sabe? Então, troca uma coisa pela outra. Então, esse é a receita que eu dou. É o sucesso da minha vida. Vou fazer 73 anos, irmão. Eu não me considero velho. Certo? Minha esposa fica admirada. Amor, eu não tenho pique para acompanhar você. Não aguento. Não aguento. Eu fui fazer rapidinho. Claro, pastor. Eu fui fazer um exame com uma nutricionista, né? A Débora foi junto comigo. E depois passei uma bateria de exame com ela, 1 hora com ela sentado, né? E ela disse para Débora assim: Débora, na época, teu pai está com 70 anos. A idade biológica dele, certo? É 54 anos. Disse, meu Deus. Ela falou: doutora, não fale isso pro meu pai assim diretamente, porque meu pai vai se inchar. Pô, você ouviu uma coisa dessa? O ego vai lá em cima, irmão, né? Então, enquanto os irmãos por aí, mais novo do que eu, pastor Teixeira, qual é o segredo? O segredo é isso aqui, certo? Então, esse é o segredo. Não tem mágica nisso aqui, irmão. É obedecer os sábios conselhos da palavra e prosseguir a caminhada. Ser obediente, ser pronto a ouvir, tardio no falar e deixar que Deus continue se encarregando do resto. Amém, pastor Teixeira. Queria pedir para o senhor deixar uma palavra final, né, para que aqueles que estão nos acompanhando aqui, sendo abençoados por esses testemunhos, pela sua vida, né, pelo seu ministério, pudessem receber mais uma palavra de encorajamento, essa palavra final que possa atingir o coração daqueles que nos ouvem nesse momento. Eu quero dizer aos meus amados irmãos e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém, chamo de Senhor porque dá honra a quem tem honra. Amém. Certo? Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlos Eduardo, que certamente vai estar assistindo, aí vai assistir, né? E depois pode fazer algumas críticas, pastor, para mim, me ajudando no meu crescimento espiritual, né? E eu quero dizer para vocês, eu não caí de paraquedas nesse campo. A minha caminhada não iniciou agora. Iniciou muitos anos atrás. Então, sempre aprendendo, sendo obediente e procurando fazer aquilo que é lhe confiado, certo? O segredo está aqui. Ser um servo obediente, um marido exemplar, um crente exemplar. Quem olha em mim hoje assim, pastor Ideal, pastor Teixeira, puxa, o senhor é uma benção. Toda a honra, toda a glória para Jesus, certo? Eu contribuí, procurei fazer lá no passado o que eu vivo hoje, certo? O que eu sou na minha casa, pastor Ideal, é bom você saber, eu sou na igreja, eu sou no meu trabalho, hoje estou aposentada, né? Eu sou na minha vizinhança. Eu tenho o prazer de encontrar as pessoas. Ô, pastor Teixeira, ora por mim lá. Pastor Teixeira, como é que está o senhor? Tudo bem? Aquilo é gratificante. Quando minhas filhas saem na rua, a Débora e a Jéssica, ô, Teixeirinha, dá um abraço pro pastor Teixeira lá. Pastor, pai, mandaram dar um abraço pro senhor, não sei o que é. Mas receba um abraço. Então, o segredo é isso. Tudo aquilo que nós comentamos aqui, né? Amém, pastor. Tem mais alguma coisa? Pastor Teixeira, eu só tenho que agradecer
a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente a sua vida em tudo, em nome de Jesus. E eu agradeço por ter aceitado esse convite. Com certeza terão outras oportunidades para estarmos juntos aqui, mas que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém, pastor. Beijo no coração. Amém, amém. A você que nos acompanhou até aqui, considere, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, pegar esse linkzinho que está aqui embaixo, compartilhar e enviar para outras pessoas. Como eu sempre digo, o conteúdo que nós temos ouvido e recebido aqui é muito especial para que a gente mantenha somente para nós. Compartilhe isso com outras pessoas. Eu tenho certeza que assim como eu, pastor Teixeira, fomos edificados, você que está nos assistindo foi edificado, outras pessoas também podem ser. E até o nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e um grande abraço.